Tia André está de volta para mais uma videoaula de ciências. Vamos começar com as correções. Abram na página 359. A correção será feita da página 359 até 371. Número 1. Em pequenos grupos discutam como encontrar as direções cardeais por meio da observação do movimento aparente do Sol. Utilizem o espaço abaixo para registrar suas ideias. Aqui, como a tia Andréia falou, anteriormente, na videoaula passada, que vocês poderiam estar fazendo isso aqui com o responsável na sua casa, tá? E vocês deveriam encontrar as direções cardeais por meio do movimento do Sol. Mas também poderiam usar outros objetos, tá? Para essa observação, como medir, marcar, desenhar, enfim, fica a critério de vocês. As páginas 360 e 361, tia Andréia falou que quem quisesse fazer, poderia fazer. Mas, tia Andréia, eu não fiz, não tem problema. Na página 363 também, o super desafio. Vamos construir um relógio de sol? Pesquisem diferentes formatos de relógios de sol e escolham um para construir. Aqui, tia Andréia também falou que vocês poderiam estar respondendo do que vamos precisar, como vamos fazer, tá? E também ficava a critério do aluno. Tia Andréia, eu quero construir. Pode construir. Caso você tenha construído, pode estar nos mostrando na nossa live. Agora vamos para a página 364, que vamos fazer as correções das atividades finais. 1. O que interfere no tamanho da sombra de um objeto? Assinale todas as alternativas corretas. Então, eu sei que tem mais de uma alternativa correta. O tamanho do objeto e a posição da fonte da luz. 2. Você diria que a fotografia a seguir foi tirada em que momento do dia? Explique. A primeira fotografia ela foi tirada no início da manhã ou no final do dia, tá? Porque a sombra está bastante alongada, indicando que o sol está baixo no horizonte, o que acontece no início da manhã e no fim da tarde no Brasil. 3. E esta outra fotografia? Em que momento do dia você acha que ela foi tirada? Por quê? Essa foto aqui desse cachorrinho lindo, né? A foto foi tirada no meio-dia. Por quê? Porque a sombra está bem abaixo do cachorro, indicando que o sol está alto, o que acontece no meio-dia. Página 365, 4. Observe a situação. Desenhe na imagem onde será projetada a sombra da árvore. Então, vocês vão estar fazendo o desenho, observando, a posição do sol, qual a direção que essa sombra vai ficar. 5. Explique, utilizando as imagens e textos, o que é o movimento aparente do sol que ocorre ao longo de um dia. Se a gente tomar como referencial um observador na Terra, o Sol apresenta um movimento diário, tá? O Sol ele nasce no lado leste no horizonte e se põe no lado oeste, passando pelo alto do céu ao meio-dia. Esse movimento é chamado de movimento aparente do Sol. Página 366, número 6. Como o movimento aparente do Sol, que ocorre diariamente, pode ser explicado quando o próprio Sol é o referencial? Então, vamos lá. O movimento diário do Sol acontece devido ao movimento de rotação da Terra. A gente sabe que existe esse movimento, O movimento de rotação, ele que através dele, que nós temos o dia e temos a noite. A Terra, ao realizar esse movimento de rotação em torno de si mesma, a gente pode ver até a imagem aqui embaixo, tem diferentes pontos iluminados pelo Sol, em diferente momento. Quando uma região está na zona, iluminada, vê-se o Sol nascendo. À medida que a Terra continua o quê? Girando, é possível ver o Sol subindo no céu e depois descendo até que ele se põe no horizonte oeste, tá? Isso acontece quando a área está saindo da zona iluminada pelo céu. Vai acontecendo, Dia, depois a gente vai observando, vem a tarde, depois vem a noite. Aí aqui, na número 7, tem uma imagem que mostra melhor
tudo isso que nós falamos aqui na número 6. 7. Observe a imagem abaixo. Como um observador no local demarcado pelo ponto vermelho enxerga o Sol. Ele enxerga no lado oeste do horizonte, próximo de se pôr, tá? Página 367, 8. Escreva o nome dos pontos cardeais e colaterais em seus lugares nas rosas do vento. Então, para ficar mais fácil, vocês podem iniciar, né? Norte e sul. Do seu lado direito, leste, do lado esquerdo, oeste, tá? E entre o norte e o leste vai ficar o nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o sul e o oeste vai ficar o sudoeste. E entre o oeste e o norte vai ficar o noroeste. 9. Encontre no caça-palavras, abaixo, 3 palavras que têm relação com as funções dos pontos cardeais. As palavras encontradas foram navegação, orientação e direção. Página 368, número 10, observe o mapa abaixo. Como sabemos qual a orientação de um mapa? Observando, né, as rosas do vento que deve constar nos mapas, nós aprendemos isso. 11. Sobre o local retratado no mapa da atividade anterior, em qual lado do mapa o Sol nasce? No lado direito. Se apontarmos nosso braço direito para a direção leste, onde estará a direção norte? À nossa frente. Página 369, 13. Nina registrou a sombra de um gnomo durante um dia inteiro e obteve a seguinte imagem. Então, aqui vai estar a imagem que ela obteve. Ajude a Nina a encontrar as direções cardeais, traçando-as na imagem o seu registro, tá? Então, vai ter a sombra da manhã, a sombra à tarde, a sombra com o passar do dia, e a gente sabe, né, sul, norte, ao lado direito de vocês, leste, e ao lado esquerdo, oeste. 14. Explique como você identificou as direções cardeais na atividade anterior, tá? Como que você identificou, né? Você encontrou 2 sombras de mesmo comprimento. Depois ligou suas extremidades e traçou uma paralela a essa linha, passando pelo local onde estava o gnomo, e traçou uma perpendicular a essa linha no local onde estava o gnomo. A segunda linha indica a direção leste-oeste e a linha perpendicular indica a direção norte e sul. Sabemos onde fica o leste, pois é onde se encontra o traçado da sombra da tarde, né, que é quando o sol está no oeste. Estendendo a mão direita na direção leste, temos norte à nossa frente, o sul às costas e o oeste à esquerda, de acordo com a imagem. 15. Um gnomo é utilizado em relógios de sol. Explique o funcionamento de um relógio de sol. Vamos lá, a tia Andréia vai estar falando aqui para vocês. O relógio de sol possui, né, esse gnomo que projeta uma sombra quando ele está exposto ao sol. À medida que o sol se desloca do céu em seu movimento aparente, né, que é aquele movimento que ele vai, né, começa, vai subindo, fica no alto céu, depois vai descendo, a sombra se desloca pela superfície do mostrador, passando por linhas que indicam as horas. São essas linhas aqui, ó. O gnomo deve ser inclinado de acordo com a latitude do local onde o relógio será instalado, para compensar o movimento anual do Sol. Na página 370, o nosso relembrando. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Amanhecer, direção cardial, leste. Sombra à tarde. Sombra ao meio-dia, direção norte-sul. Na página 371, meio-dia, anoitecer, direção cardeal, oeste. E sombra pela manhã, ok? Agora nós vamos iniciar o nosso lançamento. Como funciona uma bússola? Tá, o lançamento será da página 372 até a 384. O que é uma bússola e para que ela serve? Como uma bússola funciona? Você já utilizou uma bússola? E aí, vocês já utilizaram uma bússola? A gente vai aprender um pouquinho mais a respeito da bússola, como ela funciona. Página 374, o que é uma bússola?
Você já parou para pensar em como os antigos navegadores sabiam em que direção estavam navegando, mesmo cercados de mar por todos os lados? Como eles conseguiam explorar novas terras e voltar para casa? Eu sei, eles podiam se orientar pelo movimento aparente do Sol. Claro, como fizemos no capítulo passado. Mas e quando os dias estavam nublados ou chuvosos? Exatamente. Por quê? Quando os dias estavam nublados e chuvosos, já era mais complicado eles estarem se orientando pelo movimento aparente do Sol. Então vamos lá, conectando. Em geografia você viu como os pontos cardeais e colaterais foram muito importantes para que o ser humano pudesse se localizar no espaço. A partir do Sol, das estrelas e de outros astros, o ser humano criou instrumentos de geolocalização que lhe ajudaram a explorar o mundo cada vez mais. Aqui, ó, como as caravelas se orientavam em mar aberto. Imagem linda essa, né? Página 375. A orientação pelo movimento aparente do Sol, com a observação da sombra de um gnomo ao longo de um dia, é uma ótima forma de encontrar as direções cardeais, mas depende de condições meteorológicas. Em um dia nublado, por exemplo, não se forma uma sombra definida de um gnomo e a técnica não pode ser usada, ou seja, essa orientação pelo movimento, né, aparente do Sol, se não tiver Sol, a gente não tem como obter essa informação, né? Utilizar essa técnica. Assim, a bússola é um instrumento muito útil para a orientação, né? Então, a bússola aqui a gente vai ver que ao longo do tempo foi se aperfeiçoando, né? Foi muito usado pelos grandes navegadores lá no século XVI. E hoje, essas bússolas, né? Existem bússolas de diversos tipos, mas todas possuem uma agulha que aponta para o norte, né? Que a gente tem essa informação porque a gente sabe que aquela direção, né, é a direção norte. E a partir daí é possível encontrar outros pontos cardeais, né? E a bússola geralmente ela tem o desenho da Rosa dos Ventos, como a gente pode ver essa bússola aí, tá? Sob a agulha, o que facilita a identificação dos pontos cardeais e colaterais. E aqui a gente pode observar, ó, a Rosa dos Ventos, os pontos cardeais, os pontos colaterais, ok? A página 376 e 377 vocês não vão fazer. Lá embaixo na 377, Tia Andréia vai estar fazendo a leitura com vocês. Como você descobriu em sua investigação, a bússola é um instrumento simples. Essa investigação aqui que nós não iremos falar, tá? Não iremos fazer. Ela é composta por uma agulha magnetizada que gira sobre um eixo que se movimenta livremente. A agulha sempre gira de forma que uma extremidade, geralmente pintada de vermelho, aponta para o norte, como se fosse atraída por um ímã. Mas isso só ocorre porque a agulha está magnetizada. Uma agulha simples não será atraída e a bússola não funcionaria, tá? Portanto, quando construímos uma bússola, é necessário imantar a agulha, passando o ímã natural várias vezes por ela, sempre na direção do seu comprimento e no mesmo sentido. Quando aproximamos uma bússola de um ímã, a agulha é atraída pelo ímã e não aponta para o norte, como de costume. Página 378, como funciona os ímãs? Eu adoro brincar com ímãs, eu também, parece mágica, né? E achei tão legal descobrir que a agulha da bússola é um ímã. Eu também, mas por que será que ela aponta sempre para o norte? Você já brincou com ímã? E aí? Vocês já brincaram com ímã? Antigamente eu brincava muito, gostava muito, né? Que a gente consegue, né, prender alguma coisa no ímã e a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que o ímã funciona, né? Por que isso acontece, né? Então vamos lá. Número 1, explorem os ímãs e os materiais fornecidos. Se vocês tiverem ímã em casa, vocês podem estar, né, utilizando para verificar o funcionamento deles. Quais materiais são atraídos pelos ímãs? Aí vocês vão verificar e vão escrever. Se você pegar um ímã e colocar em um parafuso, né?
você vai ver que ele é atraído pelo ímã. Você colocar um ímã próximo a um ferro também, né? Uma janela de ferro, uma grade de ferro. B, quais materiais não são atraídos? De acordo com essa experiência que vocês vão fazer, vocês vão estar verificando. E C, o que acontece quando colocamos dois ímãs juntos, tá ok? Então vocês, caso vocês não tenham ímã em casa, tia Andréia eu não tenho, vocês podem estar pesquisando e na nossa live a tia Andréia vai estar trazendo um ímã e vai estar mostrando para vocês melhor como que funciona. Na página 379, você já ouviu falar que os opostos se atraem? Essa expressão tem sua origem no magnetismo. Um ímã de barra possui dois polos chamados norte e sul. Quando aproximamos dois ímãs de barra, os polos opostos se atraem. Quando aproximamos os polos iguais, eles se repelem, ok? Ao redor de um ímã de barra isolado, existe um campo magnético que pode ser representado por linhas partindo do polo norte em direção ao polo sul, ok? Qualquer ímã ou material ferromagnético que se encontre dentro desse campo se alinhará com linhas do campo magnético, com o polo norte na direção do polo sul e vice-versa. Isso pode ser visto com a limalha de ferro. Aqui, ó, a gente observa esses desenhos aqui, ó. N, que significa norte, e S, que significa o polo sul. Então, no caso aqui, quando eu pego, né, e coloco, né, sul com norte, eles vão se atrair, né? Eles se atraem. Quando eu coloco já o contrário, não acontece isso. Se eu colocar o norte com norte, né, eles repelem. Vocês podem observar aqui as setinhas informando isso. Aqui embaixo a gente tem a representação do campo magnético formado por um ímã de barra. E ao lado, alinhamento da limalha de ferro com o campo magnético. 2 também não é para fazer dessa página. E vamos lá na página 380. Como funciona uma bússola? Se pudéssemos observar o que há na parte central do planeta Terra, encontraríamos o núcleo interno, formado de ferro e níquel em estado sólido, e o núcleo externo formado por níquel, ferro e pequenas quantidades de outros metais. A pressão do núcleo externo é menor e os metais se encontram em estado líquido. Diferenças de pressão e temperatura, além de forças resultantes do movimento de rotação da Terra, fazem com que esse líquido metálico esteja em constante movimento. Então, aqui a gente tem a crosta terrestre, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. E esse movimento de metais dentro da Terra cria correntes elétricas. 1. Investigue o que acontece com sua bússola perto de correntes elétricas. Discuta por que isso acontece. A gente sabe que a agulha da bússola, ela se move, né? Isso acontece porque correntes elétricas formam campos magnéticos, assim como o ímã. Então, se eu pegar a bússola, né, colocar perto de uma corrente elétrica, a agulha vai se mover, né? Página 381. As correntes elétricas no núcleo da Terra fazem com que o nosso planeta se comporte como um imenso ímã de barra, produzindo um campo magnético gigantesco ao redor do globo terrestre. O campo magnético da Terra atua a todo momento, em todos os pontos do planeta, assim como ao seu redor. Esse campo magnético protege a Terra dos ventos solares, sendo essencial para a manutenção da nossa atmosfera. Quando ventos solares entram em contato com o campo magnético da Terra, ocorrem as tempestades magnéticas. Essas tempestades podem causar danos elétricos, prejudicar a comunicação por satélites e afetar a transmissão via rádio. Quando partículas ejetadas pelo Sol tentam penetrar a atmosfera, elas são desviadas pelo campo magnético, principalmente em direção aos polos, onde se chocam com átomos de oxigênio e nitrogênio, liberando luz. Essas são as auroras boreal no polo norte e austral no polo sul. No campo magnético da Terra,
No campo magnético da Terra, ajuda as aves migratórias, né? O campo magnético da Terra, ajuda as aves migratórias a se orientarem. Isso porque as aves podem enxergar efeitos do campo magnético por meio de uma molécula especial em seus olhos. As minhocas também se orientam em relação ao campo magnético, pois tem uma molécula em seu cérebro que age como um sensor. 2. Utilize seu conhecimento sobre ímãs e sobre o campo magnético da Terra para explicar por que a bússola aponta para o norte. Bom, o campo magnético da Terra tem a direção do Polo Sul, que é o Polo Norte magnético, tá? Para o Polo Norte, que é o Polo Sul magnético. A bússola tem uma agulha magnetizada, ou seja, ela funciona como um ímã, tá? A agulha da bússola se alinha no caminho magnético da Terra e o polo norte da agulha da bússola, geralmente que é pintado de vermelho, tá? Sempre é pintadinho de vermelho. Aponta na direção do polo sul magnético da Terra, localizando o polo norte geográfico. A página 382 nós não iremos fazer. Na página 383 você deve ter encontrado uma diferença entre o norte identificado com o registro da sombra do gnomo e o norte encontrando com a bússola, não é? Aí o Theo fala assim, será que as medidas das sombras estavam erradas? E o Luquinha, será que a nossa bússola não funciona direito? Talvez você pense como o Theo ou o Luquinha e ache que cometeu algum engano. Fique tranquilo, provavelmente nada está errado. A agulha imantada da bússola aponta aproximadamente para o polo sul magnético da Terra. O polo sul magnético não se encontra exatamente no mesmo local do polo norte geográfico. Isso causa diferença observada entre a direção norte apontada pela bússola e a direção norte encontrada pelo movimento aparente do Sol. Então aqui, ó, os polos geográficos não coincidem com os polos magnéticos, tá? A bússola, ela indica as direções cardeais magnéticas, enquanto as direções cardeais geográficas podem ser obtidas pelo registro da sombra de um gnomo. Então, vamos marcar isso aí. A bússola indica as direções cardeais magnéticas, enquanto as direções cardeais geográficas podem ser obtidas pelo registro da sombra de um gnomo. Na última página do nosso lançamento, 384, orientando-se. Você já ouviu falar sobre o esporte chamado corrida de orientação? Tudo o que você precisa para praticá-lo é de um mapa, uma bússola e muita disposição. Os atletas correm em meio à natureza, seguindo um percurso pré-estabelecido em um mapa. Para orientar-se, utilizam uma bússola. No entanto, como vimos, a indicação da bússola pode ser diferente da real. Mas não se preocupe. Para pequenas distâncias, como no caso desse esporte, as direções indicadas pela bússola são uma ótima aproximação. Para navegação e aviação, entretanto, existem cartas de navegação que apresentam a declinação magnética do local em questão. Na corrida de orientação, os participantes recebem um mapa com símbolos que indicam elementos como árvores, pedras, cercas, tipos de vegetação e etc. Curvas de nível e pontos de controle por onde eles devem passar. Curvas de nível está dizendo aqui no glossário, linhas imaginárias que unem todos os pontos de igual altitude de uma região representada. A orientação do mapa, indicação da direção norte, é essencial para que os participantes consigam seguir na direção correta com o auxílio de uma bússola. Então aqui embaixo tem a imagem de um mapa de corrida de orientação. O triângulo representa o início e os círculos, os pontos de controle. Como nós lemos aqui nesse texto, para pequenas distâncias, a bússola pode ser utilizada sem problema nenhum. Mas para uma distância maior, de acordo com a navegação e a aviação, existem essas cartas de navegação que apresentam a declinação magnética do local em questão. Então ajuda a navegar, tanto a navegação quanto a aviação, utilizando essas cartas, eles conseguem chegar corretamente ao destino.
Então, tia Andréia vai ficando por aqui, mais uma aula de ciências, tá? Anotem todas as dúvidas, marquem aquilo que vocês acham importante, façam tudo com muita atenção. Um beijo, tchau!